2025 trouxe muitas coisas interessantes para o cinema e foi um ano que eu gostei bastante. A gente teve muito filme novo, se a gente pode colocar dessa forma, né? Filmes que iniciaram algumas franquias que a gente já sabe e alguns que deram continuidades às franquias que a gente já conhecia. Fora que tivemos também muitas coisas de surpresa, principalmente no mundo do terror, e algumas pausas aí estratégicas, principalmente no mundo dos filmes de herói. Então foi um ano peculiar, um ano um pouco diferente dos últimos que a gente está tendo, e a gente demorou um pouco para fazer o vídeo, porque é mas muitos filmes mesmo para ver, para conseguir fazer uma lista decente. Então se eu separasse aqui para vocês top 10, por exemplo, vocês teriam que assistir aí uma quantidade exorbitante de filmes para tirar ali os seus 10 melhores, né? Então por isso o vídeo deu uma atrasada, né? Por conta disso, é muito filme, a gente tem que trabalhar, assistir esses filmes, mesclar com as séries. Eu jogo uns joguinhos de Play 4 também, uns jogos de PC, então é uma correria, né? Para você ver tudo, e por isso acabou que, né? Não consegui fazer esse vídeo antes. Então tem até algumas pendências ainda, principalmente alguns filmes do Oscar que eu queria ver, mas ainda não consegui terminar, principalmente alguns filmes do Oscar meio nichados, então são filmes que nem te chamam tanta atenção, mas pra gente ter ali uma comparação, a gente teve que ver alguns. Então os que da categoria principal, por exemplo, eu assisti todos, mas das outras categorias, até mesmo algumas categorias técnicas, né, eu não assisti tudo. Até mesmo as animações, né, tem aquele do Caracol que eu ainda não vi. Mas enfim, muitos filmes para ver, muitas coisas interessantes, algumas perspectivas e discussões que a gente vai ter no vídeo de hoje, e a gente vai dar uma mudada um pouco aqui no conteúdo, indo para esse conteúdo um pouco mais leve, um pouco mais frente a frente, basicamente, né? Não um top 10 com formatação certinha e tal. A gente vai conversando sobre os filmes e lá no final eu dou, sei lá, algumas menções honrosas para fechar, né, com chave de ouro. Mas eu tenho aqui alguns filmes separados pra gente comentar. Tranquilo? Ah, e fica ligado porque logo mais vai sair uma retrospectiva de todos os filmes que eu assisti de 2024 em 2024, beleza? E para vocês terem uma ideia, né, tem uma quantidade boa aqui de filmes pra gente comentar, um pequeno spoiler para vocês. Opa! São filmes que me chamaram bastante atenção, são filmes que eu gostei muito, então é baseado na minha opinião, beleza? Nada contra a opinião de vocês, então eu peço que vocês deixem aí nos comentários, sei lá, um top 5 ou até mesmo um top 10 dos seus filmes favoritos de 2024. E a gente pode até fazer diferente, você pode comentar aí também os filmes que você assistiu em 2024, não necessariamente eles sendo de 2024 ou não. Às vezes você deixou alguma pendência, né, e assistiu em 2024 e você gostou muito do filme, beleza? A gente pode começar falando do filme Setembro 5, um filme muito diferente do que a gente está acostumado a assistir, eu diria, e muito se pergunta sobre essa questão do filme, onde tem algumas discussões específicas envolvendo a própria mídia, que teve que tomar algumas decisões para tentar cobrir, né, o que seria de maior relevância. Porque o filme Setembro 5, para quem não conhece, ele relata ali o período, né, das Olimpíadas de 1972, se eu não me engano, né, eu acho que é isso. Onde tiveram ali algumas coisas interessantes, porque eles estavam fazendo essa transmissão das Olimpíadas e, ao mesmo tempo, alguns atletas israelenses acabaram ficando de refém. E é aí que entra toda essa questão, porque é aquela parada meio, como eu posso dizer, né, pro YouTube não me arrebentar aqui, né, mas enfim. O filme ele pode abordar algumas questões que são válidas até os dias de hoje, né? Então, por exemplo, essa questão, né, do que está acontecendo lá no Oriente Médio, né, com Israel e tal, e se eu falar o outro nome, o YouTube dá uma cortada aqui no alcance, mas enfim, isso pode refletir um pouco sobre essas questões, né, nos dias de hoje, e isso é abordado dentro do filme. O filme é uma insanidade, né, tanto na edição e na forma de contar a história, que eu gostei bastante. O filme traz uma experiência um pouco diferente do que a gente está acostumado, então você vendo ali a roupagem do filme, pode ter ali até um estranhamento em alguns aspectos, mas eu acho que vale muito a pena e fica uma recomendação insana, porque o filme lembra alguns aspectos de outros, mas ao mesmo tempo tem ali o seu brilho próprio, né? Então
Isso eu acho que está vindo mais à tona, né? Com esse tipo de filme com um lado mais do jornalismo investigativo ou coisa assim, né? A gente também vê no filme Guerra Civil, né, esse ponto de vista, mas a galera meio que em campo. Então é mais ou menos, né, uma questão aí que os dois têm em comum, mas que abordam, né, de formas diferentes. Então eu achei bem interessante e, claro, baseado em fatos reais, é um filme assim que me pegou de jeito. E outro filme que é mais ou menos nessa vibe, que eu também gostei bastante, que chegou aqui no Brasil direto pelo streaming, que é o filme Jurado número 2. O filme é uma excelência assim, narrativa, mostra ali uma perspectiva um pouco diferente, né, entre a pessoa saber coisas que as outras não sabem, mas que ela também estava envolvida no caso, então isso traz ali algumas coisas interessantes, porque o filme ele vai trazer uma história onde um homem está sendo condenado por matar a namorada, mas é aí que tá a grande pegadinha do filme, né, a namorada dele foi encontrada e ninguém sabe o que realmente aconteceu. Fica somente no ar o que aconteceu e o que as provas levaram, né, a ele. Ela foi encontrada debaixo de uma ponte, basicamente, e muitos se perguntavam que ele haveria atropelado ela e deixado ela para morrer lá. E aí tem várias situações e vários pontos de vista diferentes que fazem, né, a trama andar e explicar como eles chegaram nessa condenação, né, nem condenação, né, nesse júri, no julgamento dele, porque no dia eles estavam discutindo, né, e muita gente viu eles brigando num bar, ele foi desrespeitoso, ela acabou saindo dali já meio, né, calibrada, e aí ele foi meio que atrás dela, então a galera viu ele saindo do bar, indo para a mesma direção, e depois ela acabou, né, sendo encontrada ali nessa mesma direção. E aí tem uma pessoa que acabou vendo da casa dela um cara no meio da chuva olhando, né, na ponte. Então ele deduziu que seria, né, um cara que acabou fazendo o crime. Então tudo isso levou para o namorado. Mas é que tá. Geralmente lá nos Estados Unidos, esses tipos de casos, né, de crimes hediondos, eles chamam um jurado. E aí jurados são pessoas aleatórias que não podem ter envolvimento com a vítima e com o réu. Então é mais ou menos essa a proposta. E aí eles, né, escolhem lá as pessoas. Tem uma galera que, né, tem que sair, fazer outras coisas. Então eles vão chegando nessa galera. Quando chega ali no jurado mesmo, final, e começa de fato o julgamento, o jurado número 2, que é o nosso protagonista aqui, diga-se de passagem, um bom ator insano, que é interpretado pelo Nicholas Hoult, que assim, o cara tá trabalhando insanamente, fazendo um filme atrás do outro, e todos os filmes que ele está envolvido, basicamente eu tô assistindo, porque o cara é muito bom. Inclusive ele foi o Fera, né, dos X-Men, ele fez Renfield junto com o Nicolas Cage. Um outro filme recente que eu assisti dele, o próprio Nosferatu, né? Tem ele também, como o Thomas, né? O que ficou de gaiato aí no meio da história. Então é um ator que entrega demais. E aqui a gente vê isso, porque ele acaba entregando uma das melhores atuações, assim, porque ele estava envolvido diretamente no que aconteceu. E aí que vem o grande problema, porque ele começa a pensar e claro, duvidar da sua própria índole, e vai ter essa discussão interna, né? Essa briga interna sobre contar a verdade ou fazer de tudo para salvar o cara, né? Que vai ser preso basicamente. Então, é uma questão de que o cara realmente é um cara meio otário, né? Porque, né, tem toda aquela questão ali da violência que ele praticava ali com a mulher, mas ao mesmo tempo talvez não tenha sido ele que matou a mulher. Então tem toda essa questão dentro do filme. E tudo isso pelo simples fato de ninguém saber o que realmente aconteceu. E isso se arrasta até o final. Inclusive, no final do filme, não fica realmente claro o que aconteceu. Você pode sim tomar ali alguns caminhos, deu ali um final, mas sabe, fica aquela grande questão do que realmente aconteceu, né? É bem importante, bem interessante e é um dos filmes aí bem legais do ano. E aí também tivemos uma continuação de um filme que, sei lá, fazia 20 e poucos anos, 23, 24 anos, que não se falava muito, e aí veio essa continuação basicamente, que é Gladiador 2. O filme trouxe toda essa perspectiva, né,
de anos e anos esperando uma continuação, mas é aquela questão, será que precisava? Olha, na minha opinião, não precisava, mas entre ter e não ter, eu prefiro ter, sabe? Então é algo mais ou menos nessa proposta. Encerrou, na minha opinião, de novo, a história que já estava encerrada, mas enfim, trouxe aí um bom filme. Não é um filme à altura do primeiro, um filme decente que entrega o que se propõe. O filme trouxe muitas perspectivas interessantes, teve ali um aumento, né, na própria história do filme, tem bons personagens, eu acho que na execução em alguns momentos ficou meio estranho, mas se atentando à história de que tem ali a continuação daquela vista há muito tempo, onde Maximus acabou, né, tendo ali um filho, e esse filho meio que teve que sobreviver, né, por conta de tudo que aconteceu no primeiro filme. E aí ele volta, né, para sua casa, mas com algumas questões, porque ele não precisava voltar, mas ele voltou para se vingar. Não chega a ser a mesma história, mas lembra muito. Até mesmo foi um dos pontos que eu mencionei que me incomodaram. O filme se apoia muito no que foi o primeiro filme. Inclusive tem cenas e muitas menções ao primeiro filme. Eu acho ok ter, mas foi demais, eu acho. Tem momentos específicos que eu acho que se eles guardassem para esse momento específico, eu acho que o peso do primeiro filme ficaria muito maior. Não ficar mencionando toda hora, né, o que foi feito no primeiro filme, se apoiando nisso. Não ficaram ruins, mas faltou ali uma emoção, porque toda hora ficava falando sobre isso. Mas enfim, o filme é muito bom, muito divertido, tem boas ideias e, claro, traz vários aspectos bem legais aí, né, como os macacos meio mutantes, umas coisas assim, então é interessante. E é assim, galera, é um filme de fantasia, tipo ficção. Não vai falando, ah, não, é histórico. Não é. É um filme... Conta uma história de pessoas e personagens fictícios que basicamente foram baseados em algumas pessoas do mundo real. E tem ali algumas alterações. O próprio Maximus, né, do primeiro filme, é baseado em 3, 4 personagens da nossa história real. Então, se você vai assistir ao filme achando que é algo histórico, não é, beleza? Então, fique só esse adentro, porque muita gente achou ruim por causa disso e, pra mim, é besteira. Então, fica aí a recomendação de Gladiador 2 se você ainda não assistiu. Agora, se você quer algo mais voltado pra história, eu recomendo aí o filme Batalhão 6888. Acho que é isso, né? Muito 8. Mas, enfim. O batalhão que acabou ajudando muito durante a Segunda Guerra, mas era um batalhão que a galera não colocava muita fé, porque era o batalhão feminino de mulheres negras. E aí vocês já viram, né? É uma época um pouco diferente, eu acho que se passa em 1943, e elas foram designadas para uma tarefa impossível: entregar 17 milhões de cartas em 6 meses. Toda a luta que elas têm, né, dentro do âmbito do próprio exército, que é realmente um ambiente machista por muitas pessoas, né, visto como um ambiente muito machista, e acarretando aí na própria história que a gente vê, né? Então o filme aborda muitas questões raciais, muitas questões feministas, muitas questões machistas. E assim, o filme, ele tem algumas coisas, eu não diria lacradoras, mas algumas coisas estranhas que não vem ao caso, porque não incomoda, entende? Então tem um pontinho ou outro ali, mas assim, o filme não incomoda realmente, porque é um filme para demonstrar a força das mulheres negras. O filme aborda isso, né? Então, tipo, é estranho ver como o mundo... as pessoas têm a mente muito pequena. Tipo, dividir as pessoas pela cor, pelo gênero, enfim, só achando que as pessoas não são capazes de executar uma tarefa por esses motivos ou quaisquer outros. Se você não deixa a pessoa fazer, como ela vai provar que ela consegue, entende? Então, tudo vai contra elas, né? Tudo. Qualquer coisa que elas vão fazer, tem alguém contra ou tentando sabotar de propósito para falar que elas não conseguem. Então, é um misticismo que eu realmente não consigo entender como o mundo era antigamente, sabe? Eu entendo, mas ao mesmo tempo não consigo entender, sabe? E é um filme que realmente te faz pensar muito no que é a sociedade, porque é aquela parada, né? Antigamente era assim. Mas será que era só antigamente? Entende? Então
é bem complicado esse tema, né? Então, assim, o filme traz muitas questões, muitos questionamentos. Inclusive, me lembra também Estrelas Além do Tempo, que é um filme mais ou menos essa mesma pegada, né? Só que um pouco mais atual, né? E traz essa perspectiva de que são filmes que vão te entregar uma experiência diferente. São filmes que vão realmente te fazer pensar. E são filmes que são baseados em fatos reais, infelizmente, né? Porque a gente precisa de filmes para retratar essas histórias de superação, o que era a sociedade nessa época, né? Eu fico me perguntando se muita gente aí da lacração e do mimimi faria alguma coisa, né? Porque dá para fazer hoje, entende? Então, esse é o ponto. Se você tá vendo alguma coisa errada, você deve fazer alguma coisa, sabe? Incomoda, incomoda. Se tá te incomodando, faça. E nessa mesma proposta, temos o filme Wicked, que aborda, né, tudo isso, mas em uma fantasia, entende? Então também é um filme que eu recomendo de 2024, porque traz essa carga emocional, essa carga social, a própria carga do racismo, só pela pessoa ser diferente, não só do racismo que a gente tem hoje em dia como um racismo estrutural, mas como algo que ficou muito tempo enraizado na mente das pessoas e só pela, sabe, pela disseminação da mesma palavra, sabe? Tipo, não, é porque isso aqui é ruim. Mas por que é ruim? Não faz sentido, entende? Então, isso também traz dentro do próprio Wicked, né? Dentro da própria fantasia. E isso tudo em uma roupagem fantasiosa, maravilhosa, repleto de musical. Claro, tem alguns musicais que me incomodam, né? Principalmente aqui dentro do filme. Tem dois específicos que eu fiquei meio... eu acho que essa parte aí ficou meio estranha, né? Não precisava disso aí. Mas, enfim, é um filme muito bom, muito decente. Eu esperava muito menos, né, dessa produção, mas ainda assim você vê o alto orçamento, a história, né, que é baseada no teatro, né, na peça de teatro, que é baseada num livro que é baseado em Mágico de Oz, entende? Então, tipo, uma coisa baseada na outra que é baseada na outra. Então, tipo, ficou decente até mesmo por conta dessa coisa toda. Porque o Wicked não é algo que faz parte realmente da história de Dorothy, né, de O Mágico de Oz. É um outro autor que escreveu essa história que antecede os acontecimentos de O Mágico de Oz, vendo de um ponto de perspectiva um pouco diferente, incluindo algumas coisas. Então, Elphaba e Glinda, que são essas bruxas, basicamente, que vão estudar em uma escola, só que de formas diferentes. Uma é a Patricinha, que tem todas as oportunidades, e a outra é rejeitada até mesmo pelo próprio pai. E aí entra toda essa questão e como elas vão de encontro com o mesmo objetivo, mas de formas diferentes e também de lados opostos em boa parte do filme, até mesmo vendo ali a perspectiva de, sério, algumas coisas são só pela maldade, só porque você quer ver a outra pessoa triste, ou só porque você quer se encaixar em um grupo. Então também leva isso em consideração, leva a consideração do bullying também. Tem certos bullying que é bobeira, que não devem ser feitos, mas algumas coisas são, sabe, irrelevantes para a discussão, né? Eu acho que chega ao ponto de uma pessoa estar incomodada com o que está acontecendo, já fica meio pesado. Agora, se a pessoa realmente não liga, não se importa, tem que ter uma conversa, né, prévia para saber, ou se você vê que a pessoa está incomodada, então eu acho que você já passou do ponto, entende? Então tem certas nuances disso que acarretam no pensamento. E claro que você vai ter que saber lidar com as pessoas. Isso é a parte social da coisa. Então, tudo isso é embasado dentro do filme, sabe? Então, até que ponto você pode brincar com uma pessoa, até que ponto isso vai fazer parte da vida dela. Então tem toda essa questão dentro do filme, e é um filme muito legal, divertido, tem toda essa questão, né, da fantasia, tudo muito alegórico, mas que traz também essa roupagem que faz você pensar aí, né? Seguindo então para o filme O Brutalista, que eu também tenho que recomendar aqui para vocês, que assim, o filminho longo, 3 horas e meia. E assim, não é ruim, não me entendam mal, eu gostei do filme, mas o filme ter 3 horas e meia vai afastar uma galera, sabe? Então, eu tenho certo preconceito com filme que tem 1 hora e meia, né? Tem alguns filmes ótimos, inclusive dá até pra gente fazer um vídeo sobre isso, mas eu tenho um certo preconceito com filmes curtos. Agora, com filmes
filmes mais longos, ele tem que ter uma história boa pra contar, pra te segurar ali por tanto tempo. Por exemplo, 4 horas de Snyder Cut, eu acho que foi muito, sabe? O cara se passou realmente. Eu assisti em intervalos, eu acho que eu assisti em 3 partes, né? Então tem ali, tem que ter um bom senso da galera também, né? Tentar contar a história, porque filmes longos geralmente tem que te prender muito pra você gostar de ter essa experiência grandiosa, né, basicamente em questão de tempo. E o Brutalista traz isso, né, mesmo que afaste algumas pessoas, eu acho que vale muito a pena, porque o filme, ele me trouxe a vibe de O Pianista, que também fica aqui uma recomendação, A Lista de Schindler, também fica aqui outra recomendação, então é mais ou menos essa vibe. Inclusive, é o mesmo ator que faz, né, O Pianista, então é já um ponto muito positivo. O filme vai abordar aí uma questão pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra, onde um arquiteto que vai para os Estados Unidos para tentar uma nova vida em um país novo, desconhecido para ele, e que ele vai ter que passar por muita coisa para chegar, né, a ser alguma coisa ou ser alguém, né? Não só alguém na própria sociedade, mas alguém para a própria família, porque ele precisa de fazer isso. Mas até que ponto ele, sendo um estrangeiro, né, que é um refugiado, deve lidar com certas questões, né, para conseguir alguma coisa para sua própria vida, né? Um sentido para a vida. Então ele vai acabar fazendo certas coisas, certas escolhas, ao mesmo tempo que ele tenta colocar a sua própria mão, a sua própria identidade nas construções que eles estavam fazendo. Ele acaba encontrando ali uma pessoa, né, um cara com uma boa grana, que reconhece o seu talento e o contrata para fazer as suas peripécias, porque é umas coisas meio estranhas. E aí vem aquela questão de o quanto você está disposto a fazer para outra pessoa e o quanto você está querendo pôr de você naquilo. Então o filme traz toda essa divisão e é um filme insano e eu recomendo muito. Eu vou ser breve, né, na explicação do filme aqui, porque o filme precisa de tempo para ser digerido e eu assisti ele há pouco tempo, então eu realmente não parei para refletir sobre o filme exatamente, e se eu ficar falando muito sobre o filme, eu posso acabar dando um spoiler para você que estrague talvez a sua experiência, porque o filme ainda está muito fresco na minha memória, e se eu comentar muito, às vezes eu vou comentar uma coisa que eu achei muito legal e que vai, né, te impactar do mesmo jeito que me impactou. Então se eu falar sobre essa cena, muitos aí vão entender, né, depois que assistiu o filme, ou se você assistiu, você tá ligado, que vai te fazer mudar sua opinião sobre certas coisas. Então o filme é insano, pra mim um dos candidatos a ganhar o Carecão Reluzente, né, no Oscar, e depois desse aqui começou a eu ficar dividido entre o nosso filme brasileiro aí, né, esse aqui realmente me chama bastante atenção aí para ganhar o maior prêmio da noite, viu? Principalmente por conta do tema que ele aborda e como ele aborda esse tema. Vendo todo esse histórico, é um grande concorrente aí ao nosso queridinho, né, brasileiro que está concorrendo. E agora alguns tipos de filmes que são mais a minha cara, basicamente, né? Eu vou falar aqui de Furiosa, uma saga Mad Max. O filme realmente traz toda essa ambientação de Mad Max, traz a história de Mad Max. Falta algumas coisas, na minha opinião, para a história ficar um pouco mais emocionante e mais épica, mas não deixa nada a desejar para quem é fã de Mad Max. Então fique com isso em mente. Se você quiser, a gente fez a resenha sobre o filme, né? Inclusive, Estrada da Fúria é o filme de ação que eu mais amo no mundo. Para mim é o melhor filme de ação. É realmente uma questão para mim falar sobre, né, Furiosa, porque era um filme muito esperado. Anya Taylor-Joy no papel principal de Furiosa. Temos o Thor, né, o Chris Hemsworth como um dos vilões, quer dizer, um vilão, né, que na perspectiva aqui da história é ele que é o vilão. E temos todos os personagens, quer dizer, todos não, né, alguns personagens icônicos da franquia, como o Immortan Joe, né, a própria Furiosa. Então tem tudo que é um Mad Max. E esse filme é um filme Mad Max. Ele, como eu disse, parece faltar alguma coisa para ser épico e fica ali no ótimo, entende? Então ele é um nota 9, por exemplo, de 10. Então é um filme muito bom, recomendo demais, trazendo essa perspectiva que é uma prequel do filme Estrada da Fúria, que pode preparar o terreno aí, Estrada da Fúria 2, né? A sequência mesmo da história dos filmes de Mad Max, e que é um filme excelente. Traz a história de Furiosa, que acabou deixando ali o celular por conta de algumas questões ali, né, envolvendo uma pessoa que arrastou ela pelo deserto, e que ela deve sobreviver, né, a esse
mundo pós-apocalíptico, onde a gasolina é a coisa mais importante para eles, junto com a água, né, e as peças de carro. Então é bem louco, né, esse mundo. Uma outra coisa que eu recomendo aqui para vocês é jogarem o jogo Mad Max, que é insano, direto, tá em promoção por R$6. Então até mesmo você que não curte muito jogos, eu acho que é uma boa porta de entrada o jogo Mad Max. Ele é bem divertido, não é difícil, então fica aí uma recomendação diferente, beleza? E claro que tem toda essa questão, né, do paraíso, do que é o Mad Max, né, e da onde vem essa história da Furiosa. Ela partiu desse lugar que seria um oásis no meio do deserto, em um mundo pós-apocalíptico, e agora precisa retornar, ou tentar retornar, encontrando esses empecilhos, essas barreiras no meio do caminho, e se tornando essa personagem forte que ela se tornou, indo de encontro com o que a gente viu em Estrada da Fúria. Então a gente vê toda essa trajetória. Eu acho que Furiosa precisava de uma virada ali no finalzinho do segundo ato para o começo do terceiro ato, que impactaria mais, na minha opinião. Mas ainda assim, é um filme muito bom e eu recomendo aqui pra vocês. E outro filme que é dessa vibe que eu gosto muito, né, de super-herói, claramente, Deadpool e Wolverine. O terceiro filme do Deadpool, que trouxe, né, a participação ilustre do Wolverine, interpretado pelo Hugh Jackman. E assim, meus amigos, que filme sensacional. É o filme de herói que deveria ser feito, porque ele não se leva a sério, né, em muitos momentos mesmo. Tem cenas boas de ação, tem muitas referências. É o filme de herói do jeito que a gente quer ver. Algo legal. É pra ser legal o filme de herói. Não é pra ser algo sombrio. Ah não, sério. Ah não, realista. Ah não, tem que ser escrachado mesmo. Não, tem que ser divertido, sabe? Então isso faz um bom filme de super-herói. Então quando a gente vê, por exemplo, olha pra trás e vê os primeiros 3 filmes do Homem-Aranha, assim, não são obras-primas cinematográficas, mas eram divertidos. Quer dizer, os 2 primeiros, né? Mas enfim, a gente vê os primeiros X-Men se levaram muito a sério, e aí cai naquela estranheza hoje em dia, né? Aqueles colãs pretos lá, tudo coladinho, já é meio esquisito, mas é um reflexo de sua época. E aí você vê o filme Blade, né? Que tem mais ou menos essa mesma roupagem, e é divertido. Os filmes do Batman dos anos 90, 80, que é Batman Eternamente, Batman 2, lá do Michael Keaton, então, também são filmes, traz ali algumas coisas das histórias em quadrinhos do Batman, traz ali uma roupagem pro cinema, então são filmes divertidos, isso que eu quero passar para vocês, né? Não precisa estar conectado necessariamente com outros universos, não precisa ter grandes conexões, não sei o que, não precisa ser sério e se levar a sério, ele só precisa ser um filme divertido. E é o que é Deadpool e Wolverine. Ele mantém a barra dos 2 primeiros filmes do Deadpool, onde Ryan Reynolds entrega muito, e claro, conseguir o Wolverine, né, o Hugh Jackman voltando no papel de Wolverine, é uma das coisas mais insanas do mundo dos filmes que a gente acompanha, né, porque ele já tinha dito que não ia voltar, não ia voltar mais, não sei o que, mas é aquele negócio, né, e aí? E a grana? Então, falou mais alto, né? A Disney deu uma paulada ali pra ele e ele voltou. E é uma das melhores coisas. Tem uniforme amarelo, que a gente queria ver, tem os 2 Batman se beijando na máscara dele, né, a máscara clássica, tem vários Deadpools, tem universos ali sendo contados, né, tem referências aos filmes antigos, Quarteto Fantástico, X-Men, personagens que há muita gente não via, né, então tem tudo isso, e é um filme muito divertido, viralizou nas redes sociais, traz uma história simples, né, onde Deadpool precisa apenas salvar o seu universo, não se conecta diretamente com o CM, que é uma das coisas aí, talvez, que, na minha opinião, dava para ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais trabalhado, apesar do que eu acabei de dizer, né? Eu acho que eles poderiam sim arranhar um pouco mais essa questão. Mas ainda assim, não tira nada o brilho do filme. O filme é legal, é divertido. Todo mundo que foi no cinema que eu vi que assistiu o filme gostou muito. E inclusive ele é tão diferente do que a gente tá vendo na Marvel, dentro da Disney, que ele ficou sozinho, né, dentro de 2024. É o único filme, basicamente, da Marvel em 2024, e é o filme que roubou as atenções, basicamente, em filmes de super-herói, porque, né, Kraven, o Caçador, que, né, nem dá pra comparar, mas, enfim, Deadpool e Wolverine é muito divertido. Se você gosta, né, dessa pegada mais leve, mais descontraída, o famoso filme fanfarrão, vai com tudo, se remete aos filmes antigos de super-herói, tem referência a
tudo que é coisa, referência de coisas até que nem existiram, mas estava aí no imaginário da internet. Então vai fundo, que é cada cena mais insana do que a outra, repleto de cenas de luta, cenas divertidas. E claro, um filme divertido. E falando aí agora do top 2, aí é complicado, porque meu coração pesa, a minha torcida também, e aí a gente fica nessa parada. Chegando aí nos 2 melhores, eu tenho que colocar aqui em segundo lugar o filme Ainda Estou Aqui. Meus amigos, que filme é esse? Um dos melhores filmes brasileiros, sem dúvida, né? Já vai entrar aí no hall dos 10 melhores filmes brasileiros. Entrega algo insano, uma história que não é abordada, né, dentro do tema aqui do nosso país. Então é um tema complicado, delicado. Tem muita gente que ainda está aí, né, que viveu nessa época, que era a época da ditadura. Está vendo algumas coisas hoje em dia que refletem essa questão. O medo que a galera tem, principalmente os valores dos produtos e das coisas que a gente tem comprado, né, para consumir aí, coisas básicas, mínimas, subindo absurdamente. Então é um medo que a galera tem de voltar para essa época, e é uma época meio complicada. E é essa a retratação que eles estão tentando fazer, mostrar que não é simples e não é fácil. Para mim, não é uma opção hoje em dia voltar para isso, beleza? Algo que é impensável, incabível alguma pessoa pensar em dizer isso sem conhecer. Muita gente que acha que deveria voltar isso nunca conversou com uma pessoa que viveu nessa época, nunca estudou sobre essa época, que era o governo fazendo o que queria, basicamente, com o poder militar absoluto. Fazia, acontecia, e as pessoas não podiam fazer nada. As pessoas tinham medo de andar na rua e falar certas coisas. Olha que loucura isso. Eu não consigo entender quando a pessoa fala que queria viver nessa época, ou que queria que essa época voltasse. Mas o filme é um retrato assim absurdo desse momento que o Brasil passou. A retratação histórica no design de produção, cenário, figurino é insano. A entrega dos atores, nem se fala. E falando em elenco, que atuação da Fernanda Torres. Meus amigos, eu já sabia que ela era uma atriz assim insana, mas eu não sei, como eu não acompanho muito novelas brasileiras ou séries brasileiras, filmes brasileiros de uma forma geral, eu acompanho algumas coisas, mas a maioria não me agrada, principalmente voltado pro ramo da comédia. Então, certas coisas eu não acompanho. E na minha percepção, ela estava meio sumida, talvez escrevendo, né, produzindo, enfim, porque ela é multifacetada, né? Então é uma atriz assim de um calibre insano. Eu conheci ela, por exemplo, na série Os Normais, que eu gosto muito, inclusive, né? É uma série assim que eu assisti escondido dos meus pais, né? E que tem alguns temas ali delicados para uma criança, né? Então é complicado, mas eu achava muito engraçado, né? O jeito que ela falava, ela e o Luiz Fernando Guimarães, acho que é isso, eles tinham ali uma química, né? Um charme. Então ela realmente é uma pessoa sem palavras, né? É uma atriz excelente que consegue te passar um sentimento no olhar, assim como a mãe dela, Fernanda Montenegro. Que, meus amigos, que família é, sabe? Um negócio assim que é difícil de acontecer, sabe? Não é uma coisa que acontece sempre. Porque a mãe foi indicada ao Oscar e ela está sendo indicada ao Oscar também. E também ficou uma curiosidade que eu acabei na pesquisa aqui vendo, né? Filha da Fernanda Montenegro e do Fernando Torres. E aí ela se chama Fernanda Torres. Achei muito louco isso, eu não sei porquê, mas hoje é engraçado. A mãe Fernanda, o pai Fernando e ela é Fernanda. Que loucura. Mas enfim, o filme é muito bom, retrata toda essa perspectiva. Uma peculiaridade, né? Você escuta histórias dessa época, mas sendo retratado é diferente, entende? Então isso acaba pegando no nosso emocional. E, inclusive é a nossa torcida aí pro Oscar, tanto para melhor filme quanto para a própria Fernanda Torres, né? Que está concorrendo aí também como melhor atriz. E que entrega, meus amigos, que entrega. A mulher carrega o filme, né? Então é insano. Fica aí a recomendação, se você ainda não assistiu, deixa de bobeira, assim, eu não assisto coisa brasileira. Meus amigos, vamos assistir, né? Vamos assistir umas coisas aí. E pra fechar, não tem como, me pega no coração esse tipo de filme. Eu amo ficção científica, eu amo histórias espaciais, e Duna entrega
tudo isso. É uma ficção científica insana, repleta de intrigas políticas, mundos estranhos, raças diferentes, criaturas, e tem todas essas paradas aí. O filme traz essa grandiosidade que é, né, a saga Duna, o que me deixa muito esperançoso para o futuro, porque assim, eles vão finalizar a história na parte 3, mas eu acho que dá para andar um pouco mais aí contando outras histórias. Inclusive eles deram uma arranhada na série Dune Prophecy, né, que traz uma outra roupagem ali dessa mística, né, por trás da Ben Jerry's. Então é bem diferente essa proposta, né? Visto que, por exemplo, Star Wars é muito piu-piu-piu, combate e família Skywalker, né? Basicamente é isso. Tiroteio no espaço, nave pra todo canto, Stormtrooper e tal. Então é um filme que você acaba se distraindo mais fácil. Star Trek, por exemplo, é um filme um pouco mais político, raças alienígenas para você ver ali, naves espaciais, tecnologias ultra tecnológicas mesmo, né? Então é muito à frente no nosso tempo, né? Tipo, muito à frente. Já a Duna já não é tão assim, entende? Então é algo um pouco mais pé no chão, algo mais plausível, né? Não é algo insanamente, assim, repleto de criaturas e raças alienígenas e coisas do tipo, o que se encaixa perfeitamente na proposta que é Duna, né? Então, Star Trek e Star Wars bebem da fonte de Duna, né? Eles, né? Não, Star Trek é a melhor coisa. Não, é Star Wars. Fica nessa briguinha e eu aqui no meio da briga apreciando as duas coisas. E, inclusive, apreciando Duna. Então, se você gosta disso tudo, deixa de preconceito também, vai assistir Duna. Se você não gosta, vai assistir Duna também. É obrigatório. O primeiro filme é um pouco mais lento, mas se você prestar atenção, quiser mesmo, tiver vontade de assistir o primeiro, é mais explicativo para criar esse universo. Depois que algumas coisas estão estabelecidas, o 2 entra assim com uma rasteira em você, ação, coisas acontecendo, história sendo contada, né? A Paul Atreides ali batalhando mesmo, se tornando uma espécie de messias. Então é uma insanidade, né? Tem trama política, tem trama religiosa, tem trama espacial, e é um filme muito bom. Para mim, o melhor filme de 2024, né? Junto com esses outros que eu mencionei, mas ele se sobressai, na minha opinião, porque é um filme que pega no meu íntimo, porque eu gosto muito de ficção científica. Então, esse filme de herói, por exemplo, são o meu ponto fraco. Eu gosto, geralmente eu tendo a gostar mais, então por isso talvez ele esteja aqui no meu top 1. Mas ainda assim, tivemos muitos outros filmes em 2024, como eu falei, vai sair um vídeo, né, mais detalhado, um pouco mais explicativo sobre isso, mas ainda assim são filmes que eu vou passar pelos meses. E aqui eu vou colocar, por exemplo, vou mencionar aqui, né, para as menções honrosas, onde temos muitos outros filmes que eu assisti, que foram lançados em 2024. Então vamos lá, vou citar aqui os filmes: Rivais, O Planeta dos Macacos, O Reinado, Operação Natal, Twisters, Assassino por Acaso, Entrevista com o Demônio, Godzilla e Kong, o Novo Império, É Assim que Acaba, Bob Marley, One Love, Um Completo Desconhecido, Better Man, A História de Robbie Williams. Esse e Um Completo Desconhecido, no caso, eles foram lançados somente este ano, que muita gente não assistiu. Assim como o filme Conclave, que também tem essa parada de ter lançado lá fora primeiro e chegou aqui depois. Temos Rebel Ridge, A Nora, Conde de Monte Cristo, Uma Prova de Coragem, Eu Vi o Brilho da TV, Boa Menina e Tipos de Gentileza. E aí você deve estar se perguntando: mas e os filmes de terror que você não falou nenhum aí? E as animações que você não disse nada? Esses aí vamos ter um vídeo separado para cada um. Então vamos ainda ter um vídeo de terror com os melhores do ano e um vídeo sobre as animações, as melhores do ano. Claro, vamos ter também as piores coisas do ano, só que esse ano eu quero fazer diferente, né? Não quero fazer as coisas horrorosas e tal, né? Porque a gente ficar dando palco pra essa coisa ruim não é muito legal, né? Pelo menos eu não acho. Então eu vou fazer um vídeo sobre as decepções do ano. Filmes que eu esperava muito, mas eu acabei me decepcionando, beleza? Mas lá no final talvez eu coloque algumas atrocidades também, beleza? Nas menções honrosas. Então fica aí a recomendação para que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Assim que a gente soltar um vídeo, você fica sabendo e vem conferir com a gente, beleza? Vou deixar algumas outras recomendações para vocês continuarem aqui com a gente, como a nossa playlist de filmes de 2024 e a nossa playlist de resenhas, beleza? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!